então, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube, edição de número 83. Vamos aqui pro programa dessa terça-feira, dia 14 de janeiro. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa de hoje eu vou comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos 6 jogos rolando nessa segunda-feira. 6 jogos aí para abrir essa semana de NBA. Vou comentar sobre eles. E depois eu vou comentar sobre algumas notícias que saíram aí nas últimas horas. Tem notícias sobre a novela Jimmy Butler, atualização, a situação do Butler no Heat. Tem notícia sobre o Zion, tá? E tem notícia também sobre o Giannis Antetokounmpo. Então, muita coisa para comentar hoje. Então, só vou pedir para você deixar o like, que é importante. Antes de tudo, deixa o like, que ajuda muito no nosso engajamento. Se inscreva no canal se não for inscrito, para não perder nenhum de novo. E pra galera que tá assistindo aí na Premiere, na estreia aí do programa, fica à vontade para comentar no chat. O chat tá aí liberado. Fica à vontade para interagir, né, para participar do programa. Se você quiser mandar um super chat para dar aquela contribuição monetária aqui pro canal, super chat tá liberado, tá? Qualquer quantia que você quiser, pode mandar. Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo qualquer ajuda aí monetária para financiar essa brincadeirinha, né, que a gente faz aqui. Então, fica aí recado. Enfim, roda a vinheta e vamos começar o programa de hoje. Bora. Agora vai. Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar a edição de hoje comentando sobre os jogos de ontem. E o primeiro jogo que eu vou comentar é esse Minnesota contra o Washington Wizards. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem, jogo disputado lá em Washington, capital, e venceu o visitante. O Minnesota, apesar dos vários problemas que teve ali com turnovers, com falta de criatividade ali no ataque e tal, o Minnesota conseguiu sair com a vitória por 120-106. Minnesota fez ali um quarto período muito bom, especialmente o Anthony Edwards, né, que foi o grande nome do jogo. Ele sozinho marcou 20 pontos no último quarto. 20. O Minnesota inteiro marcou 38. Só ele marcou 20. Inacreditável que o Anthony Edwards jogou. Ao todo no jogo foram 41 pontos com 7 assistências e 5 de 11 no perímetro. Uma atuação absurda do Edwards. Teve ali os 7 turnovers, que foi um problema. Mas aí, cara, eu coloco os turnovers do Edwards muito mais na conta desse ataque engessado que o Minnesota tem. Esse ataque sem nenhuma mobilidade, sem nenhuma movimentação fora da bola, do que de fato em erros de passe mesmo dele. O Edwards, muitas vezes, ele arriscava um passe um pouco mais difícil, com uma janela um pouco mais fechada, porque não tinha opção. Não tinha ninguém se movimentando, não tinha um bloqueio feito ali fora da bola. Esse ataque do Minnesota é um ataque extremamente engessado. Então, esses 7 turnovers do Edwards, passando aqui um paninho, eu acho que vai muito mais na conta disso do que na conta mesmo dele. Claro, ele errou e tal, tem como, mas pra mim, se ele tivesse num time com um sistema ofensivo mais bem montado, com mais opções e tal, com um ataque um pouquinho mais fluido, com certeza o número de turnovers do Edwards seria muito menor do que tem sido nessa temporada. Ele não tem opção, basicamente.
Então, muitas vezes ele tem que arriscar uma jogada mais perigosa por falta de, de, de alternativas mesmo. Mas enfim, independente dos turnovers, foi uma baita atuação do Anthony Edwards. É mais um jogo de 40 pontos dele. O Edwards, ele chegou à marca de 12 jogos de 40 pontos com a camisa do Minnesota. Ele é o segundo na história da franquia com mais jogos de 40 pontos. Ele tá apenas um do Karl Anthony Towns, que tem 13. E detalhe, o Towns precisou de mais de 200 jogos a mais do que o Edwards para chegar a 13 jogos de 40 pontos. Então, assim... cara, o Edwards, ele tá caminhando a passos largos para se tornar um dos maiores da história do Minnesota. Eu já coloco ele entre os melhores jogadores que o Minnesota já teve. Talvez, em termos de talento, cara, talvez ele só esteja atrás do Kevin Garnett. Talvez. O Edwards, ele já é muito grande pro Minnesota, mano. Já é muito grande. Eu acho ele um cara muito... Ele já se tornou uma marca aí do Minnesota. Já se tornou, cara. E essa temporada dele, apesar dos problemas coletivos e tudo, é uma temporada muito boa. Uma temporada onde ele tá tendo que se adaptar a uma nova função. O Edwards, ele... acho que já dá pra gente cravar isso. Ele virou o armador do Minnesota. Ele é o point guard do Minnesota. Coisa que ele nunca fez na carreira dele. Ele sempre foi um 2. No máximo jogava na 3 de vez em quando. Agora na 1, sendo o armador, sendo o criador, o playmaker principal do time, ele nunca havia sido. Claro, teve momentos onde ele executou essa função, mas nunca de forma fixa. E já faz alguns jogos onde ele é, de forma fixa, o PG do Minnesota. E ele tá mandando muito bem. Ele tá mandando muito bem. Nos últimos 6 jogos, jogando como armador, cara, 33,2 pontos de média com 5,5 assistências. Se esse ataque tem alguma criatividade ainda, é na conta dele. Claro, Julius Randle, vira e mexe, entrega um joguinho bom. O DiVincenzo tá numa crescente muito legal. Mas, pensando no funcionamento em si do ataque, cara, tudo passa pelo Anthony Edwards. Passa pelos momentos de isolation, passa pelos passes que ele consegue encontrar em meio às dobras que ele vem sofrendo, né? A forma como ele vem explorando as dobras de marcação. E ele tem feito isso bem, apesar do chororô dele aí, de algumas semanas atrás, falando que ele não tava feliz em ser tão dobrado assim. Ele pode estar achando ruim, mas ele tá conseguindo lidar com as dobras. Tá conseguindo achar passes, tá conseguindo conectar bons passes, tá conseguindo punir as dobras. Então, tudo passa por ele, cara. Tudo passa por ele. Então, essa temporada do Edwards, pra mim, ela é muito grande por conta disso também. Ele tá num cenário novo. Um cenário onde ele tem que ser o cara do time. O cara, não só o cara de pontuar, mas o cara de fazer o time jogar. E ele tem feito isso muito bem, cara. Tem feito isso muito bem. Ontem culminou nessa boa vitória em cima do pobre Washington Wizards, né? Que time que não tem o mínimo... tem a mínima capacidade de fato competir. Ontem o Wizards chegou a incomodar um pouco o Minnesota, mas foi muito mais por conta da falta de criação do Minnesota do que por mérito mesmo do Wizards. O Wizards é um time horroroso. Essa é a grande verdade. Né? Tirando ali Jordan Poole, que é um sopro de qualidade desse time, e os jovens ali que estão se desenvolvendo bem, o Alexar, o Coulibaly, o Carrington, enfim. É um time muito pobre em termos de ideias, em termos de competição. Mas venceu. Vitória é vitória. 21ª vitória do Minnesota na temporada, 32ª derrota do Wizards e rodada foi aberta aí com esse jogo. Depois nós tivemos a belíssima vitória do Detroit Pistons em cima do New York Knicks. O Knicks que vinha de um atropelo ali em cima do Bucks, recebeu o Pistons do Madison Square Garden. E diferente do que aconteceu contra o Bucks, né? Dessa vez o Knicks não conseguiu ganhar, né? O Pistons bateu o Knicks no Garden por 124-119.
uma atuação, mais uma, né? Atuação brilhante do Cade Cunningham. Ontem foi o grande nome do Pistons, claro. Malik Beasley fez um jogo espetacular de 6 bolas de 3, uma eficiência absurda. Teve ali o Tim Hardaway contribuindo, o Alsar Thompson contribuindo, o Tobias contribuindo, mas o Cade foi o cara. 36 pontos com 4 de 8 nas bolas de 3. Um impacto no jogo gigantesco e constante, né, cara? Impressionante como toda hora o Cade tá impactando. Eu costumo falar muito sobre a quantidade brutal de pontos que o Trae Young gera ali no Hawks de forma não direta, né? Com um passe que gera uma assistência, com um passe que inicia uma jogada que termina com uma cesta. Né? O Trae Young talvez seja um dos caras que mais geram pontos pro seu time de forma indireta. Só que o Cade tá na mesma pegada. Tudo passa por ele, cara. Todas as jogadas ofensivas do Pistons tem o Cade Cunningham participando. E é isso que um franchise player tem que fazer, mano. Pra mim, o Cade, ele se tornou, graças a Deus, o franchise player que o Pistons tanto esperava que ele fosse. Tecnicamente, ele sempre entregou. O problema do Cade sempre foram as lesões, sempre foi a falta de sequência. E nessa temporada ele tá tendo, cara. Tá se mantendo saudável. E a gente tá vendo aí, cara, a diferença que faz um Cade Cunningham saudável. Claro, tem a ajuda. O Pistons fez bons movimentos nessa off-season. Alguns um pouco questionáveis, né? O salário do Tobias, ainda pra mim, é uma coisa inexplicável, injustificável. Mas em termos de acúmulo de talento, em upgrade nas posições, cara, o Pistons fez um baita upgrade nessa off-season. E aí a gente tá vendo, com o mínimo de ajuda, o Cade Cunningham tá conseguindo pegar um time que na última temporada perdeu 68 jogos, tá colocando esse time na pós-temporada. Entendeu? Tá fazendo esse time vencer 10 dos últimos 12 jogos. Vencendo uma das potências da conferência na casa dela. Cara, você vencer o Knicks no Madison Square Garden é uma coisa muito difícil, tanto que nessa temporada o Knicks só perdeu 7 jogos em casa. Ganhou 13. Então, o ano do Cade, especialmente esse começo de 2025, né? Onde o Pistons ganhou 7 jogos, é o time que mais ganhou em 2025. Cara, é surreal. Nessa sequência de 7 vitórias em 2025, o Cade tem média de 26,5 pontos, com 8,1 assistências e quase 46% para 3 pontos. Ontem foi o 8º jogo dele de 30 pontos na temporada. E assim, não é como se, foi facinho, não. O primeiro tempo do Cade foi complicado, sofreu ali com faltas. Então ele teve que manter a cabeça boa para não prejudicar o time. E conseguiu. 29 pontos nos últimos 24 minutos de jogo, nos últimos 2 quartos. Comandando o ataque, comandando a virada do Pistons, que chegou a ficar atrás no placar por um tempo. Então, cara, a temporada do Cade, o momento que esse cara vive é bizarro. E é por isso que eu sou um dos grandes defensores da ida dele pro All-Star. Eu sei que é complicado, o leste, ainda mais pra guards, é um local difícil, né, pra você ser All-Star, porque tem muita opção boa. Mas hoje, pra mim, não tem como ele ficar fora. Não vai ser titular, porque é voto popular, e infelizmente o Detroit não tem o punch, assim, né, do voto popular. Mas pra mim ele tem que ir como reserva. Pra mim ele tem que ir como reserva. No lugar de quem? Aí alguém vai sofrer. Por exemplo, na minha humilde opinião, o Cade, no todo, tá fazendo uma temporada melhor do que o LaMelo. O LaMelo teve um começo melhor do que o do Cade? Teve. O começo de temporada do LaMelo, cara, o LaMelo, nas primeiras 3, 4 semanas da NBA,
dessa temporada, talvez tenha sido um dos 3 melhores jogadores daquelas primeiras 3, 4 semanas. Lamelo teve um início absurdo. Absurdo. E ele tem jogado muito bem ainda. Tem mantido um nível de atuação muito grande. O Lamelo é um showtime. Pensando em show no All-Star, pô, o Lamelo é uma opção maravilhosa. E por isso que ele deve ser titular. O voto popular vai colocar o Lamelo como titular. Mas, temporada por temporada, no todo, consistência, pra mim a temporada do Cade é melhor do que a do Lamelo. Pra mim a temporada do Cade, entre guards, cara, pra mim é uma temporada melhor do que a do Darius Garland, por exemplo, que tá tendo uma temporada absurda de boa. Mas pra mim a do Cade é melhor. Eu acho a temporada do Cade melhor do que a do Brunson. Melhor do que a do Brunson. Na minha opinião. Na minha opinião, hoje é fazer aqui, né? Vamos lá. Ó, hoje, pra mim, tá? Os melhores armadores da Conferência Leste, tá? A Conferência Leste, pra mim, os melhores armadores são. Eu vou pelo menos. Eu vou primeiro citar os 5. Citar um top 5 e depois eu vou pro. Eu ranqueio. Vamos lá, vou ter que pensar aqui. Ó. Cade com certeza. Cade, Garland. Tô falando PGs, tá? Armadores. Não vou colocar shooting guards aqui não, que aí é outra discussão. Trey. Lamelo. Ixi, Maria. E aí, hein? Halliburton. Não, Halliburton nessa temporada ele tá muito inconsistente. Não vou colocar ele não. Maxey, não sei se eu colocaria o Maxey. A temporada dele é muito boa, mas... Não sei, cara. Tô olhando aqui os times. Lillard. Cara, ó. Tyler Hero virou PG, né? Basicamente. Então acho que o Tyler Hero tem que estar. Não? Tô errado. Dame tem que estar na discussão. Ixi, vai ser difícil montar esse top 5. Por que eu fui inventar de fazer esse top 5, né? Não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Ai, meu Deus. Vou me enrolar aqui de bobeira, cara. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 6 nomes. Kate Cunningham, Darius Garland, Trae Young, Lamelo, Tyler Hero e Damian Lillard. Ó, vamos lá. Temporada, tá? Nossa, cara. Mano, por que eu fui inventar isso, cara? Puta merda, hein? Eu fui arrumar. Mas vamos lá. Ó, eu acho a temporada do... Pra mim, o Trae, no todo, pra mim ele é o melhor armador dessa temporada. Do leste, não no geral. Do leste. Do leste, pra mim o Trae é o melhor armador. Até o momento. Em segundo... Cara, eu vou te falar. Eu vou colocar o Cade Cunningham. Pra mim é Trae. Pra mim é Cade. Temporada, tá? Não tô falando no geral. Temporada. Trae, Cade. Aí eu... Cara, eu iria de Lamelo. Eu iria de... Ah, cara, eu iria de Garland. 2, 3, 4. E eu iria... É, claro, cara, não coloquei o Brunson aqui, né? Tá, merda. A temporada do Brunson é melhor do que a do Garland? Acho que é, né? Acho que é, né? Acho que é, é. A temporada do Brunson é melhor que a do Garland. Apesar de que a do Garland é boa pra caralho também, hein? Mas a do Brunson é melhor. O Brunson tem que estar na frente. Então é Cade, Lamelo, Brunson. Aí vem Garland. Top 4 tá montado. Cade, Lamelo. Não. Trae, Cade, Lamelo, Brunson e Garland. Montei o top 5. Montei o top 5. E aí eu deixo de fora o Tyler Hero e o Dame. Ai, que pecado. Por que eu fui arrumar de fazer isso, hein?
me complicando à toa também. Puta que pariu. Mas eu acho que é isso. Acho que hoje o Cade é o segundo melhor armador do leste. Temporada. Então eu fico com o Trae pra registrar. Trae Young em primeiro, Cade em segundo, Lamelo em terceiro. Aí eu vou de Brunson e eu vou de Garland. Fechei meu top 5. Ai, que pecado. E assim, point guards, tá, gente? Então não vou colocar Donovan Mitchell, não vou colocar Jaylen Brown, porque são shooting guards, né? Só pra registrar. Mas enfim, o ponto é, a temporada do Cade é uma temporada de All-Star. É uma temporada de All-Star. Não vai ser titular, porque o voto popular, né, como diria Maurílio do Choque de Cultura, a justiça é muito injusta, né? A justiça é muito injusta. Então o Cade não vai ser titular porque é voto popular. E o voto popular é injusto. tô brincando. Democracia sempre. Mas como reserva ele tem que ir, mano. Ele tem que ir. E aí alguém vai ter que pagar o pato. Aí vai ser o Brunson, aí vai ser o Garland, aí vai ser o Lillard. Alguém vai ter que pagar o pato. Porque o Cade não pode ficar fora desse All-Star, mano. Não pode. Eu sei que o All-Star perdeu muito da sua relevância, eu entendo. Mas o rótulo de All-Star ele ainda tem um peso muito grande, né? Tanto na visão popular do jogador, perante a mídia e tudo, como também impacto na carreira mesmo. Você ter seleções para o All-Star Game, cara, te engrandece demais. E o Cade merece esse rótulo. Ele merece essa chancela de ser All-Star. Então, pra mim a temporada dele é de All-Star, mano. E o fato dele pegar um time que foi o saco de pancadas da NBA no ano passado e colocar esse time na briga direta por pós-temporada, pra mim isso tem um peso muito grande. Eu vou te falar, viu? Eu vou além. Pra mim ele não tem que ser só All-Star não, tá? Pra mim ele tem que brigar e tem que estar na discussão de All-NBA. Talvez não primeiro ou segundo time, mas em um dos 3 times ideais da temporada o Cade Cunningham tem que estar. Porque o ano dele realmente é muito fantástico, cara. Muito fantástico. E como é bom eu deitar a cabeça no travesseiro, tranquilinho, sabendo que eu sempre defendi esse moleque. Sempre acreditei, cara. Sempre vi um potencial gigante nele. Tanto que se você for pegar os vídeos que eu fiz na época do draft dele, são horríveis os vídeos, tá? Porque se hoje eu não sei de nada, né? Na época, então, era um merdinha que ficava bostejando coisas no microfone, né? Que nem era microfone na época, eu usava o áudio do celular mesmo. Então, os vídeos são ruins, mas se você pegar a opinião que eu tinha na época sobre o Cade, eu falava, cara, ele tá totalmente pronto pra NBA. Tá pronto pra chegar e assumir o posto de franchise player. E é o que ele tá fazendo com a maestria inigualável. Então, muito bom ver o Cade Cunningham e ontem jogou demais, comandou o Pistons para mais uma bela vitória. 21ª vitória do Pistons, 15ª derrota do Knicks, que teve ali seus bons momentos na partida. O Brunson, 31 pontos, 11 assistências, jogou muito bem. Mas no fim, né, melhor aí pros Pistões, né? Pro Detroit Pistões. Depois nós tivemos aí mais um vexame do Golden State. E sim, perder pro Raptors por 104-101 é sim um vexame. Porque a gente tá falando de um Raptors que, apesar de ser um time que tem qualidade, que tem bons jogadores, tem um bom treinador na minha visão, cara, é um time que, cara, tá com a campanha de 31 derrotas, gente. Time que, entendeu? 15 derrotas seguidas, não era isso? A porrada de derrota seguida? Entendeu? Time que não vencia um jogo em clutch time desde o dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Tá entendendo? E perdeu de virada. Tomando uma run de 27-10? Não, 27-15. Uma run de 27-15 nos últimos 9, 10 minutos. Tendo como a última tentativa de salvar o jogo um arremesso do Buddy Hield, que fez um jogo horroroso.
Mais um jogo horroroso do Buddy Hield. Buddy Hield ontem, pelo amor de Deus, terminou com... Aqui, ó. Terminou com 2 de 10 no perímetro. E mesmo assim o Steve Kerr achou uma boa ideia desenhar a última jogada pra ele. Sendo que tinha um Curry ali com 26 pontos no jogo. E ele não. Jogada é no Buddy Hield. E aí você pode pensar, não, Luiz, mas às vezes a jogada era pro Curry e acabou indo pro Buddy Hield porque foi o que aconteceu na hora. Não. O Steve Kerr confirmou depois do jogo que ele desenhou a jogada pro Buddy Hield. Porque ele confia que o Buddy Hield vai matar essa bola. Por que você confia no Buddy Hield? O que ele fez pra merecer essa confiança, gente? Mano, o Buddy Hield ontem não era nem pra ter fechado o jogo, cara. Era pra ter fechado com o Dennis Schroeder. Que beleza, não fez também um jogo espetacular. Mas no segundo tempo ele tava melhor do que o Buddy Hield. E aí o Steve Kerr vai lá e me desenha a última jogada pra ele. Uma loucura, cara. Uma loucura. E pra mim, pelo jeito que foi e pelo adversário que era, foi vexame. Vexame do Warriors no Canadá. Vexame. E sabe o que me pega, cara? E é o que eu acho que deve deixar o torcedor do Warriors puto. É que parece que toda derrota do Warriors, toda a próxima derrota do Warriors, é a pior derrota do time na temporada. Quantas vezes nas últimas 2 semanas eu vim aqui e falei, pô, essa foi a pior derrota do Warriors na temporada. Pô, essa com certeza foi a pior derrota do Warriors na temporada. Cara, eu devo ter falado isso já umas 5 vezes nas últimas 2 semanas. Por quê? Porque é isso mesmo que acontece. Parece que toda derrota do Warriors é a pior. Porque esse time, cara... Mano, é uma decepção completa, velho. É uma decepção completa. Eu vi um dado que dizia... Olha isso. Olha a loucura que é a temporada do Warriors. Ó, times que começaram 12-13 numa temporada, nunca, em algum momento na temporada, ficaram abaixo dos 50% de campanha. Nunca. Todos os times até hoje que começaram com 12 vitórias e apenas 3 derrotas, em nenhum momento do restante da temporada ficaram abaixo dos 50%. O Warriors conseguiu ser o primeiro na história da NBA a fazer isso. O time começou 12-13, começou liderando a conferência, jogando pra caralho, e hoje tá com 19-20 de campanha. Fora da zona de pós-temporada. Golden State tá o quê? Em 12º hoje? É 12º, não é? Atrás do Spurs, se não me engano. Exatamente isso. 12º atrás do Spurs. Cara, assim... O que tá acontecendo, velho? Sabe? Que surreal, mano. Que surreal, velho. Mano, você tem noção que o Warriors ontem foi cozinhado pelo Chris Boucher? Cozinhado pelo Chris Boucher. Tomou 18 pontos, cara. Tomou 17 do Boucher no quarto período. 3 bolas de 3. Esse é o Golden State, mano. Esse é o Golden State. O Raptors venceu ontem só o seu segundo jogo nos últimos 18 jogos. Olha o time que o Golden State perdeu. Com todo respeito ao Toronto Raptors, tá? Adoro o Toronto Raptors. Era uma das minhas apostas pra surpresa. Tô decepcionado com o Raptors porque eu esperava grandes coisas do time. Mas, gente, dado o contexto do que é o Raptors nessa temporada, não dá pra você, sendo o Warriors... um time que chegou a ser cotado como um candidato a semifinal, final de conferência, não dá pra você perder pra um time desse. E o Warriors perdeu. Do pior jeito possível, tomando virada, colapsando de novo. Sinceramente, cara, eu não sei. Eu não sei o que resolve esse Golden State. Antes eu tinha a sensação de que uma grande troca por um grande nome, um Butler da vida, poderia ajudar a resolver, porque com uma outra estrela, você tira um pouco da pressão do Curry, tira um pouco da atenção no Curry, e aí as coisas tenderiam a fluir um pouco melhor, porque ia ter mais espaço, e aí, né, as coisas poderiam funcionar. Mas hoje, pelo estado pandêmico que esse time tá, pandêmico não, né, que eu lembrei do Pandemic P, desculpa. Pelo estado anímico ou anêmico?
Anímico? Anímico? Anímico. Não. Anêmico? Enfim, pelo estado, sei lá, vegetativo, o Golden State tá. Eu não sei eu não sei se isso resolve mais, cara. Eu não sei. E uma coisa que me pega muito é essa falta de objetividade da diretoria do Warriors, porque ao mesmo tempo que sai informação dizendo que o Warriors vai se matar pra pegar uma superestrela pra reforçar o time, sai informação dizendo que a diretoria não quer abrir mão dos seus jovens porque tá pensando no futuro. E aí, beleza, eu entendo, é importante você pensar no futuro. Eu sou partidário de uma linha de pensamento de que você tem que sempre pensar no futuro. Eu não sou tão partidário assim da ideia do all-in. Não sou, claro que temos exemplos de que deram certo e tudo, mas eu sou muito mais a ideia do all-in vindo depois de uma construção, sabe? Entendeu? Eu sou muito do longo prazo, do médio e longo prazo. Mas, pro momento que o Warriors vive, com o Curry em reta final de carreira, só que ainda performando num nível muito alto, pode não ser a melhor temporada do Curry nos últimos anos, com certeza não é. Mas, cara, ele ainda tá performando em alto nível. Ele ainda tá entregando grandes jogos. Então, pro momento que o Warriors vive, talvez um all-in fosse válido. Fosse válido. Até porque renovou com ele, renovou com o Draymond Green, renovou com o Steve Kerr. E aí, num cenário desse, você ficar nesse chove não molha, eu quero uma super estrela, mas eu não quero abrir mão dos meus jovens. Eu quero um Jimmy Butler, mas eu não quero abrir mão do Kuminga. Se ficar nesse chove não molha, irmão, não vai te tirar do lugar, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, sei lá, cara, eu não tô muito otimista com o Golden State não, mano. Ainda existe talento. Eu sempre falo, cara, nenhum time na NBA sabe tão bem como chegar no título como o Golden State. Nenhum. Os caras sabem. Os caras conhecem os atalhos, porque já estiveram lá várias vezes nos últimos anos. Só que alguma coisa precisa acontecer, velho, porque o derretimento do Warriors depois das primeiras 2, 3 semanas de temporada é uma coisa inédita, assim. É uma coisa inédita. É absurdo o que tá acontecendo. E ontem, mais um vexame na conta. Mais um vexame na conta. Bom, seguindo aqui, pro próximo jogo, Houston e Grizzlies. Nossa, cara, que jogo bom, hein? Que jogo bom, velho. Duelo aí entre dois aí concorrentes. A vice-liderança do Oeste, até porque a liderança... E aí eu falo isso sem clubismo, né? Mas a liderança tá muito bem ali com o Thunder, né? Com 32-6 de campanha. Mas na vice-liderança a briga tá ferrenha. E ontem a gente teve o duelo dos vices, Memphis e Houston. E, cara, puta jogo, mano. Baita jogo. De um lado teve um Memphis com o Ja Morant e um Desmond Bane absurdos. Ja Morant mesmo muito bem marcado pelo Aman Thompson. Meteu 29 pontos. Jogou muito bem o Ja Morant. E o Desmond Bane, com eficiência absurda de 4 de 5 no perímetro, 25 pontos marcados. Jogou demais. E ainda teve Jake LaRavia vindo bem do banco, teve Jaren Jackson Jr., teve Jalen Wells, enfim. Memphis jogou bem. Jogou bem. O problema é que do outro lado teve um Houston que, além de ter tido esse Aman Thompson gigante na marcação, impressionante que esse moleque defende, como ele já se tornou um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Pô, ontem ele deu 5 tocos e roubou 2 bolas. Pô. E deu um toco ali no Ja Morant. Uma coisa linda. As posses defensivas do Aman Thompson em cima do Ja Morant foram, assim, almanaque de defesa. Almanaque. O moleque é absurdo. E ainda contribuiu no ataque com 19 pontos. Pegou 3 rebotes, sendo 4 ofensivos. É um jogadorzaço, mano. É um jogadorzaço. O Aman Thompson,
ele, na minha opinião, ele não pode de jeito nenhum ser colocado de novo no banco. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não vai, tá? Porque o Ime Udoka, você vê nas expressões do Ime Udoka durante o jogo que ele tá apaixonado pelo Aman Thompson. Mas além de ter o Aman Thompson brilhando na defesa, cara, o Houston teve ontem um Jalen Green entregando talvez o seu melhor jogo na vida. Jalen Green ontem, gente, meteu 42 pontos com 13 de 18 no field goal e 5 de 6 no perímetro. 5 de 6 no perímetro. A eficiência do Jalen Green ontem foi uma coisa absurda, cara. Absurda. O Jalen Green, ele teve ontem apenas o quarto jogo, teve o quarto jogo de 40 pontos mais eficiente da história do Houston. Ele se tornou o segundo jogador a meter 40 pontos com 70% de field goal em um jogo pelo Houston Rockets. E o primeiro foi o Hakeem. Ele se tornou o segundo com um jogo desse. Foi assustador o nível que o Jalen Green apresentou ontem, mano. Uma tomada de decisão quase que perfeita, sendo agressivo quando tinha que ser, controlando um pouquinho quando tinha que controlar, infiltrando nos momentos certos, explorando a média e longa distância quando o Memphis cedeu espaço pra ele, criando espaço também na marra. Cara, foi um jogo absurdo do Jalen Green. Absurdo que ele jogou. E aí não teve jeito. Vitória do Houston. 120 a 118 foi o placar. Houston chega a 26 vitórias na temporada. Passa, né? Já havia, né? Já tava na frente do Memphis por conta do número de derrotas, né? Um número de derrotas bem menor. Mas consegue desgarrar um pouquinho mais aí do Memphis na briga pelo segundo lugar da conferência. E, mano, o que é esse mês de janeiro do Jalen Green, hein? O que é esse mês de janeiro do Jalen Green? O Jalen Green é discutivelmente um top 3 da NBA nesse mês de janeiro, mano. É discutivelmente, cara. Entendeu? E um detalhe, tá? Um detalhe. Com o Jalen Green passando dos 30 pontos, o Houston não perdeu. 7-0 quando o Jalen Green passa dos 30 pontos. E a média dele nesse mês de janeiro é de 30 pontos, cara. Entendeu? Então, que momento vive o Jalen Green? Que temporada do Jalen Green? Se firmando como realmente o co-franchise player desse time. Porque o franchise player é o Alperen Sengun, que fez um jogo bom também, tá? Fez um jogo interessante de 17 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. Foi bem o Sengun. Ele é o franchise player do Houston, não tem como. Mas o Jalen Green, cara, ele é o co-franchise player. Ele não é coadjuvante. Ele não é coadjuvante. Ele é co-protagonista. Entendeu? Bizarro que ele tá jogando, mano. Bizarro. Mas eu quero destacar também, de novo, o Aman Thompson. Esse moleque é muito bom. E como eu tô feliz de ter errado no draft. Do mesmo jeito que eu acertei em vários casos, como o Cade Cunningham, por exemplo, como recentemente o Dalton Knecht também, falei muito bem dele, ele de fato tem jogado bem e tudo. Do mesmo jeito que eu acertei com alguns nomes, e eu não tô querendo pagar de fodão também não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu devo ter mais errado do que acertado nesses anos aí cobrindo o draft. Mas poucas vezes eu fiquei tão feliz de ter errado tanto com o nome, porque eu realmente, na época do draft, eu achava os irmãos Thompson, o Aman e o Alcer, superestimados. Eu não via isso tudo neles, principalmente pelo fato deles terem jogado na como que é o nome? Over Elite? Qual que é o nome da liga onde eles jogaram? Eles não jogaram nem NCAA, nem numa liga Overtime. Overtime Elite. O fato deles terem jogado aí na Overtime Elite, eu realmente achava que eles não eram isso tudo. Cara, e os moleques estão destruindo, principalmente o Aman. Principalmente o Aman. Então, errei com ele no draft e fico feliz de ter errado. Ainda bem que ele tá queimando minha língua, mano, porque esse moleque é bom demais, cara.
Esse moleque é bom demais. E ontem foi fundamental para a vitória do Houston, tá? Vamos lá, gente, os últimos 2 jogos. Tivemos o Spurs batendo o Lakers em Los Angeles. Ontem voltaram ali, né, a ter jogos lá em Los Angeles. Tanto o Clippers como o Lakers jogaram ontem. Reforço aí o meu sentimento a todas as vítimas aí dos incêndios lá em Los Angeles. Catastrófico o que aconteceu por lá, o que tá acontecendo por lá, né? Mas ontem os jogos voltaram e de um lado teve um Clippers ganhando do Heat, Clippers tendo um Harden naquela noite, né, de vintage Harden, jogando muito, 26 pontos, 11 assistências, sendo extremamente criativo durante todo o jogo, capitalizando em cima dos corredores que o Heat abriu ali no garrafão, capitalizando em cima disso, pontuando, achando passe pro Zubat. Foi um jogaço do Harden. Norman Powell também jogou muito bem. E aí o Clippers ganhou por 109-98. Então tivemos um time de Los Angeles ganhando e o outro tomando um amasso, né? Apesar do Lakers ter começado o jogo bem, com as bolas de 3 caindo, com o LeBron e o Reeves sendo muito criativos ali no ataque, combinando para 10 assistências no primeiro tempo, apesar desse bom começo do Lakers, Anthony Davis jogando bem também e tal, o time foi totalmente dominado no segundo tempo, cara. No segundo tempo, o Spurs amassou completamente o Lakers. Completamente, cara. Meteu 36-27 no terceiro quarto e 37-13 no quarto período. Surreal que o Spurs jogou no segundo tempo. O Wembanyama, Chris Paul, Stephon Castle, Devin Vassell. Cara, os caras destruíram o Lakers no segundo tempo. E aí, com esse segundo tempo avassalador, o Spurs bateu o Lakers na Crypto.com Arena por 126-102, mano. Realmente um amasso bizarro. E grande jogo do Spurs, cara. Ao mesmo tempo que foi uma atuação muito fraca do Lakers, né? Muito inconstante do Lakers, né? Segundo tempo patético. Cara, acho que é importante a gente enaltecer o que o Spurs fez. A volta do intervalo do Spurs foi uma coisa espetacular, mano. Espetacular. Ajustou na marcação, ataque fluiu de uma forma maravilhosa e o fechamento de jogo do Spurs foi coisa linda. O Chris Paul deu aula de controle de relógio, de controle de vantagem, deu aula. Então, grande vitória de San Antonio. Destaques aqui do jogo. Vai aí pro Wemby, né, que fez um jogo excelente de 23 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 2 tocos, uma atuação completa. Devin Vassell, 23 pontos, jogando muito bem. Stephon Castle com 23 pontos, talvez o seu melhor jogo ofensivo na NBA. E o Chris Paul dando aula de fechamento de jogo, né? 13 pontos, 10 assistências, controlando muito bem o relógio na reta final. Grande atuação do professor e grande vitória do San Antonio Spurs, tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, rapaziada, era isso, tá? Era isso que eu tinha pra falar. Vamos agora pro nosso bloco de notícias, né? Separei aqui 3 notícias pra gente comentar. E aí, vambora, né? Só vou rodar aqui a vinheta. E aí, a gente já começa a trazer informações aqui, né? Informação pra vocês. Bora! Beleza, então, pessoal. Vamos começar já comentando sobre a notícia do dia, que é sobre aí a novela Jimmy Butler. Informação aí do Shams Charania, dizendo que em uma reunião cara a cara com Pat Riley, o Jimmy Butler reiterou que não quer ficar em Miami e que não assinará um novo contrato com a franquia. Aí, aqui na postagem do Pisou na Linha, né, eles complementam, falando que o Butler não reassina com Miami em nenhuma instância e pode usar no máximo a sua opção de jogador como uma manobra de mercado para ser trocado até a próxima temporada. O Heat ainda vai decidir qual o melhor caminho a seguir com o astro. Então, segundo o Charania, o Jimmy Butler chegou no Pat Riley
deve ter batido, né, na portinha ali da sala do Pat Riley, entrou e falou: Pat Riley, só quero reforçar que eu não vou ficar no Heat. Eu não vou renovar. Né? Aparentemente isso aconteceu. No que é claramente uma manobra do Butler para pressionar o Miami Heat. Né, o Miami, pelo que tem sido falado, não tá sendo tão incisivo aí na negociação do Butler, né? Não tá se esforçando tanto para fazer a troca acontecer, muito por conta da escassez de boas ofertas. É falado que o mercado do Butler tá bem fraco, ainda mais depois do pedido público dele de troca. Isso acabou desvalorizando bastante o Butler no mercado. Então o Heat não tá tendo tanto senso de urgência assim para resolver essa questão. E aí, pra mim, o Butler, ele fez isso aí que fez pra tentar pressionar. Só que, gente, eu não sei se essa manobra do Butler vai dar muito certo não, porque ele pode pressionar o tanto que ele quiser, ele pode espernear, ele pode falar pro Pat Riley todo dia que ele quer sair, que ele não vai ficar. Que, mano, no fim do dia, quem toma a decisão é o velho. E o velho, gente, o Pat Riley, ele não vai querer sair perdendo tanto nessa troca. Eu acho que ele sabe que ele vai sair perdendo de alguma forma. Acho que ele tem noção disso. Mas ele não quer perder tanto. Então ele vai esperar vir uma proposta minimamente decente. Proposta essa que ainda não chegou. Né? Então, pra mim é óbvio que essa atitude do Butler foi pra tentar pressionar as coisas, mas eu não acho que vai dar certo não, cara. Inclusive, eu já tô cogitando a possibilidade do Butler ainda pisar em quadra com a camisa do Heat, tá? A suspensão dele tá pra acabar. Eu duvido muito que essa troca saia até o fim da trade deadline. Não, até antes do fim da trade deadline. Eu acho que deve sair no fim da trade deadline, inclusive. Acho que vai ser a grande troca da trade deadline. Mas, por exemplo, em janeiro, eu acho muito difícil essa troca acontecer. Pra mim, essa troca vai acontecer ainda em fevereiro. E aí, eu realmente acho possível, sim, a gente ainda ver o Butler jogando com a camisa do Heat. Vai ser uma cena triste, né? Porque a torcida com certeza vai vaiar demais o Jimmy Butler. Eu acho que vai vaiar muito ele. Acho que vai gerar ali um constrangimento, enfim. Mas eu acho que a gente pode ainda ver isso, cara. Porque essa novela tá muito longe de acabar. Eu já tentei prever como que ia ser o fim dessa novela. Mas, sinceramente, eu já desisti. O que eu ainda acho, que eu ainda tento prever aí, de certa forma, é que essa novela não vai terminar em janeiro. Acho que vai ficar mesmo pro fim da trade deadline. Tá? Porque o Pat Riley, mano, ele não vai... repito, ele não vai querer sair perdendo tanto. E se ele aceita hoje as propostas que estão chegando, ele vai sair perdendo muito, mano. Ele vai sair perdendo muito, porque o que é falado é que os times, mano, estão oferecendo, mano, mixaria pelo Butler. Porque realmente o valor de mercado do Butler despencou. Despencou. Tanto que eu duvido muito que em alguma das propostas que chegou tenha tido uma pick de primeira rodada envolvida. Eu duvido. Né? Então, enfim. Butler tá tentando pressionar, tá fazendo aí o dele, né? Tá pressionando e tal. Mas eu realmente acho que a pressão não vai dar muito certo. Porque no fim do dia, o velho Riley é quem toma a decisão. E ele não vai querer sair como um grande perdedor dessa troca. Vamos ver o que vai dar aí nesse desenrolo. Próxima notícia que eu separei aqui, gente, é sobre o nosso menino Zion. A notícia é a seguinte: Zion Williamson quer deixar o Pelicans, revela analista da NBA. Ala pivô disputou apenas 8 jogos nessa temporada. Matéria aqui do Jumper Brasil, publicada no dia 14 ao meio-dia e 16. É hoje, né? Dia 14, né? Famoso hoje. Publicada pelo Gustavo Lima. Gustavo Lima e você. Desculpa, Gustavo, eu sempre faço essa piadinha quando eu falo o seu nome, desculpa. Vamos lá, hein? Vamos ler aqui. O analista da NBA, Stephen A. Smith, da ESPN, que não é uma fonte tão confiável assim, revelou que o astro Zion Williamson quer deixar o New Orleans Pelicans. A afirmação
foi feita durante o programa First Take. Segundo Smith, o ala pivô deseja se transferir para um mercado maior. Desse modo, o analista citou Nova York e Los Angeles como opções. E aí temos aqui a fala dele. Zion não quer estar em New Orleans. Ele não quer estar lá. Ele quer jogar em um mercado grande como Los Angeles, Nova York ou qualquer outro. É porque ele quer um lugar com muita mídia. Então, segundo Stephen Smith, o menino Zion não está feliz em New Orleans, quer sair e quer sair para um mercado maior. Olha, cara, assim, eu sempre fui muito partidário da ideia de que o Zion queria, sim, um mercado maior. Foi muito falado na época do draft que ele queria muito ir pro Knicks, que ele tinha desejo de jogar no Knicks, porque é um grande mercado, e aí, com a mídia que ele tem, cara, seria um combo absurdo. O que ele ia ganhar de dinheiro jogando em Nova York é uma loucura. Não que ele não ganhe muito dinheiro jogando em New Orleans. Tem um contratinho bem do gostosinho. Mas em Nova York, com a mídia de Nova York, cara, o potencial midiático, o potencial comercial do Zion, cara, seria uma coisa inacreditável. Inacreditável. Então, eu sempre acreditei muito na ideia de que ele realmente queria ir para um grande mercado. Só que é a famosa frase, né? Querer não é poder. Ele pode querer jogar em Los Angeles, ele pode querer jogar em Nova York. Mas será que esses mercados querem o Zion? Não sei. Por exemplo, hoje eu acho que o Knicks não teria possibilidade nenhuma do Knicks mover um dedo para pegar o Zion. Com o time que o Knicks montou, eu duvido. Se alguém chega com o Zion embrulhado para presente ali no Garden, o Thibodeau fala, não, eu tô bem com meus jogadores. Não pega, tá? No Clippers, sei, hein? Cara, assim, Clippers e Los Angeles e Lakers, eu acho que os dois pegariam o Zion. Mas aí, eles teriam ativos pra fazer essa troca acontecer. O Lakers teria o quê? Um Hashimura, teria um Reeves e teria as picks de primeira rodada. Talvez o Lakers conseguisse fazer acontecer. O Clippers, não sei se o Clippers teria bala na agulha pra fazer essa troca acontecer. Um time que eu acho que faria a loucura de pegar o Zion, eu já falei isso aqui, é o Brooklyn Nets. Eu acho que o Brooklyn faria essa loucura. E o Brooklyn poderia fazer essa loucura. Por quê? Porque é um time que tá no tanque, né? É um time que tá no tanque. Então, você apostar num cara jovem, como é o Zion, com o potencial que ele tem, cara, é uma aposta que pode ser feita. É uma aposta extremamente arriscada. A chance de dar merda é enorme, porque o Zion não consegue jogar. Mas é aquilo. Se o Zion, assim como aconteceu com o Embiid, consegue ficar minimamente saudável, porque o Embiid ele tem machucado muito aí em pós-temporada e tudo, mas, pô, gente, o Embiid, ele, nos primeiros anos da carreira dele, ele não jogava. Então, o fato dele ter, por exemplo, tido uma temporada de MVP, pô, gente, já é uma puta vitória, né? Assim, pensando no lado dos Sixers que draftou o Embiid, né? O Embiid se consolidou como franchise player do time, enfim. Se, por exemplo, acontece a mesma coisa com o Zion e você faz essa aposta nele agora, pô, irmão, você vai estourar. Você vai estourar, porque, por exemplo, você vai pegar um Zion pagando não tão caro assim, porque o valor de mercado do Zion hoje é bem mais baixo do que era 2 anos atrás, por exemplo, e você tem um potencial jogador mais dominante da NBA nas mãos, porque o Zion saudável, ele tem esse potencial. Então, o Brooklyn é um time que eu vejo fazendo essa loucura pelo Zion. Eu consigo ver, por exemplo, na off-season, em meio a um pedido de troca do Zion e tudo, eu vejo o Brooklyn pegando ali o Cam Thomas, pegando ali mais alguns candango e pegando umas 3 firsts e mandando pro Pelicans. Eu vejo isso acontecendo. E eu acho que seria muito bom pro Pelicans, tá? Se chega uma proposta dessa, o Pelicans tem que aceitar na hora. E o Pelicans vai aceitar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se chegar uma proposta boa pelo Zion, com 2, 3 firsts envolvidas, o Pelicans troca na hora. Na hora, o Pelicans troca. O Pelicans tá louco pra se livrar do Zion. Se o Zion quer sair de New Orleans, o Pelicans tá doido pro Zion sair. Pelo menos é a impressão que eu tenho, dadas as informações que têm saído nos últimos meses, né? Então, enfim,
Stephen Smith falou que o Zion quer jogar no mercado grande. O Stephen Smith não é base de nada, é um cara que não é um... Ele não é, por exemplo, o André Hernan. Stephen Smith é um cara que, né, fala as merda dele. De vez em quando ele solta alguma informação que se concretiza, beleza. Mas é 1 em 1 milhão, né? Então não é lá a melhor fonte possível. Mas eu só queria trazer essa informação do Stephen Smith pra comentar essa parada com vocês, de que apesar de eu não ter convicção de que Nova York e Los Angeles, que os times, né, de Nova York e Los Angeles se matariam pra pegar o Zion, eu não tenho essa convicção, mas apesar de eu não ter essa convicção de que os times se matariam pra pegar o Zion ou entrariam numa guerra pra pegar o Zion, eu consigo enxergar cenários. Eu consigo enxergar um cenário muito realista dele indo pro Brooklyn. Eu consigo enxergar Eu consigo enxergar um cenário dele indo pra Brooklyn. Eu consigo enxergar um cenário dele indo pro Lakers. Eu consigo ver esse cenário. Não é um cenário realista. Eu acho que é um cenário bem utópico. Mas tem ali a possibilidade. Porque o Lakers tem picks. O Lakers tem Reeves. O Lakers tem Hashimura. O Lakers tem uns caras que dá pra fazer a troca acontecer, né? Óbvio, teria que mover salário. Porque o Lakers tem todas as questões de né? Luxury tax e tudo, enfim. Mas eu consigo ver. O Clippers eu acho difícil. Tem o Kawhi que poderia fazer a troca acontecer. Mas eu não acho que o Pelicans hoje pegaria o Kawhi. Não acho. Porque é se livrar de um machucado e pegar outro. E o outro mais velho e o mais histórico de lesão ainda. Então, né? Clippers eu já acho que tá fora da jogada. E o Knicks eu vejo zero possibilidade. O Knicks que há 2, 3 anos atrás se mataria pra pegar o Zion. Hoje eu acho que o Knicks não moveria um dedo pra pegar o Zion. Eu acho. Enfim. Deixo pra você. O que você pensa? Se você vê o Zion conseguindo ir pra um mercado desse, você vê algum time desses dois mercados se movimentando pra pegar o Zion, comenta aí que eu quero saber. E aí, por falar, né, em Nova York e por falar em Brooklyn Nets, vamos aqui falar de novo. Peraí. Perdão, tive que espirrar. Rapaz, fiquei até tonto com esse espirro. Como eu tava falando, já que falamos de Brooklyn, já que falamos de Nova York, falar aqui, comentar, né, sobre essa questão de novo, né, de Giannis em Brooklyn. Essa aqui é uma parada que já vem sendo especulada há um bom tempo, né, já faz aí alguns meses que é falado que o Brooklyn quer muito o Giannis, que o Brooklyn toparia se movimentar para pegar o Giannis. E aí, o Jumper soltou essa matéria aqui no dia 13, com o seguinte título: Nets sonha em contar com o Giannis Antetokounmpo. Astro esteve em rumores de saída do Bucks no início da temporada. E aí, vamos aqui ler essa parada. O Brooklyn Nets mantém um sonho antigo de contratar Giannis Antetokounmpo, um dos principais astros da NBA. De acordo com o Mark Stein da plataforma Substack, outras franquias sabem que qualquer chance de troca do grego no Milwaukee terá a franquia de Nova York como adversário. Porém, a realização do desejo depende da vontade dele de sair de Wisconsin. E aí tem a fala do Mark Stein. O Brooklyn Nets há muito tempo é descrito como uma equipe da NBA determinada em negociar por Giannis Antetokounmpo. Vale lembrar que isso depende dele pressionar o Bucks a negociá-lo, algo que ele não mostrou nenhuma inclinação em fazer. Mostrou, né? Mostrou. Antes da chegada do Lillard, o Giannis falou algumas vezes que gostaria, que poderia sair do Bucks. Eu lembro da entrevista que ele cedeu pra Forbes, e eu não lembro se ele falou isso antes ou depois da chegada do Dame. Enfim. Mas ele falou, cara, eu me vejo sendo um Bucks por toda a vida, gostaria de jogar no Bucks a vida inteira, mas eu também quero competir, eu também quero ganhar, né? Como diria o poeta. Estamos competindo, ele quer competir, né? Então ele deu ali uma brecha pra gente pensar que, pô, se o Bucks não se movimentar, se o Bucks não mostrar que tá na pegada de dar um time forte pra ele, ele pode pedir troca. Então, ele já mostrou uma inclinação em fazer isso sim. Não hoje, né? Hoje ele não demonstra essa vontade de sair, mas já foi algo comentado, já foi algo falado já.
Além disso, não há nenhuma expectativa de que o Bucks considera a ideia de negociá-lo. Então, o que o Mark Stein fala basicamente é aqui, ó. Há uma crescente confiança de que se as coisas não forem bem em Milwaukee, Giannis pode estar disponível para a troca, assim realmente forçando sua saída do Bucks no próximo ano. Né? Quem falou isso foi o Bill Hader, da CBS Sports. Então, basicamente, o que é dito aqui é que se o Giannis quiser, o Brooklyn vai pra cima. Sabe quando você tá naquele rolê com a galera e aí você vê, pô, uma minazinha gata. Você vê ela e tal. Aí você chega no seu brother e fala, pô, irmão, te falar, se ela desse mole, eu ia pra cima. Sabe? O Brooklyn Nets é esse cara. O Brooklyn Nets tá ali na festa. Tá lá. Aí viu o Giannis passando. Tá ligado aquele meme? O cara tá com a mulher, aí, né, a foto é a mulher, aí tem uma mulher passando e o cara olhando assim, ó. É o Brooklyn. É o Brooklyn vendo o Giannis. Giannis passou o Brooklyn. Uou! Brooklyn cutucou o cara e falou. Cutucou o amigo e falou, ó. Se quiser, eu vou pra cima. É o Brooklyn Nets. Basicamente é isso. A questão é, o Giannis vai dar mole pro Brooklyn Nets? Depende. Depende de como tá o relacionamento dele. O Brooklyn Nets nada mais é do que um cara que tá cobiçando uma mulher comprometida. O Brooklyn Nets tá doido pra ser um talarico, a verdade é essa. A verdade é essa, gente. O Brooklyn Nets tá vendo ali o Giannis comprometido com o Bucks e tá torcendo pro relacionamento e pro buraco pra poder ir pra cima do Giannis. Esse é o Brooklyn Nets. Essa analogia é perfeita. É isso. O Brooklyn Nets nada mais é do que um cara tarado por casadas. Essa é a verdade. Agora, o relacionamento do Giannis com o Bucks vai quebrar? Vai terminar? Depende de como foi essa temporada. Eu realmente acho que se o Bucks cair cedo no playoff, cair numa primeira rodada, por exemplo, o que pode muito bem acontecer, eu acho que existe sim uma chance do Giannis pedir troca. Eu vejo isso acontecendo, tá? Eu vejo isso acontecendo. E aí o Brooklyn, como talarico que é, vai pra cima do Giannis na hora. Vai pra cima do Giannis na hora. E o Brooklyn tem o charme pra conquistar o casado Giannis. Por quê? Tem muita pick de draft, tem bons valores jovens, Claxton, Ken Thomas, tá em Nova York, tem uma puta casa. Sabe aqueles garanhões dos filmes, né? Que é o cara que tem uma casona, o cara é bonitão, o cara tem muito a oferecer pra mulher. O cara convence a mulher casada a trair com todas as coisas que ele tem. O seu borogodó, né? Entendeu? Então o Brooklyn tem coisas a oferecer pro Giannis. Então, é isso. Basicamente o Brooklyn tá torcendo pelo mal do relacionamento do Giannis com o Bucks. É isso. E aí se o Giannis der mole, o Brooklyn vai pra cima. É isso. Realmente, essa é a leitura que eu faço da informação do Mark Stein. Eu realmente não esperava que o programa ia pra essa linha. Eu não esperava fazer essa analogia hoje. Mas, aí, acho que é uma boa forma de enxergar esse sonho do Brooklyn com o Giannis, né? Enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí que eu quero saber. E vambora pro encerramento do episódio de hoje. Roda a vinheta e vamos lá. Bom, pessoal, obrigado demais, tá? Pela audiência de vocês nessa terça-feira. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com seus amigos. E é isso, gente. Tamo junto, a gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.